boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa última aula. Hoje nós teremos a 8ª aula, seria a nossa aula 8, sobre enfermagem e saúde mental. O nosso tema será alcoolismo e tratamento das doenças mentais. Então nós já falamos muito sobre algumas doenças mentais no decorrer desses nossos encontros. Explicamos algumas, demos alguns conceitos, tratamentos, sintomas, o diagnóstico. Hoje nós vamos falar do alcoolismo e vamos explicar como se dá o tratamento no geral dessas doenças. O que seria o alcoolismo? O alcoolismo seria um conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo e prolongado do álcool. É entendido como um vício de ingestão excessiva e regular de bebidas alcoólicas e todas as consequências decorrentes. O que é que significa isso? A gente sabe que o alcoolismo é algum problema relacionado ao álcool. Pode ser a quantidade de álcool que essa pessoa ingere, pode ser o tempo que ela vem ingerindo, pode ser as consequências que esse álcool causa para ela, certo? Então, tudo isso pode ser o alcoolismo. Os problemas psiquiátricos causados pelo alcoolismo. Vamos entender, então, especificamente quais seriam esses problemas, o que é o alcoolismo. Cada tipo de alcoólatra tem a sua forma de ser. Então, vamos compreender. O abuso do álcool. Pode-se fazer esse diagnóstico. Para se fazer esse diagnóstico, é preciso que o paciente esteja tendo problemas com álcool durante pelo menos 12 meses e ter pelo menos uma das seguintes situações: prejuízos significativos de trabalho, escola ou família. Ou seja, essa pessoa ela deve apresentar esse problema, esse alcoolismo, ela deve fazer um uso contínuo com pelo menos 12 meses. Ela deve apresentar problemas de trabalho, escola ou família, ou seja, ou ele não vai ao trabalho, ou ele não, se for um estudante, ou ele não vai à escola, ou ele falta ao trabalho, ou ele não consegue entregar as atividades que lhe são cobradas pela chefia, ou ele é um pai de família grosseiro, quando bebe fica grosseiro, ou um marido agressivo, ou um pai ausente, ou um marido ausente, certo? Ou então o dinheiro ele gasta com bebida, não gasta com a família. Então existem N situações que nós podemos dizer que ele é uma pessoa que isso causa prejuízo no trabalho, na família ou na escola. Exposição a situações potencialmente perigosas como dirigir embriagado. Então, ao beber, essa pessoa perde a noção do que deve ser feito. Ela pode dirigir embriagada, ela pode pilotar uma moto embriagado, ela pode sair de casa embriagada, mesmo a pé, mas sofrer um acidente, ser atropelado. Então, ela não tem a noção de como ela está embriagado e mesmo assim ela se expõe a situações perigosas. Se torna valente, uma pessoa muito forte, muito valente, e aí enfrenta um grupo de amigos, achando que pode ficar que é forte e na verdade vai apanhar porque está embriagado, não tem forças para lutar, certo? Problemas legais como desacato e autoridades. Então, ao ser parado, por exemplo, numa blitz, por isso que muitas pessoas, quando são paradas numa blitz, que estão alcoolizadas, elas desacatam a autoridade, desacatam o guarda de trânsito. Ao invés de ficarem caladas e apresentarem a documentação, não, muitas vezes elas dizem: você sabe quem eu sou? Ou então, eu não vou apresentar, você não vai me obrigar, eu não vou fazer o teste do bafômetro, então, meu senhor, eu não tenho nada, deixa eu passar, o que é que tem? Eu estou dirigindo, o meu carro não é o seu. Então tem situações que a gente percebe que eles não respeitam a autoridade. O álcool ele dá essa sensação de poder à pessoa e faz com que a pessoa tome atitudes desmedidas e incorretas. Persistência no uso do álcool, apesar do apego das pessoas próximas. Então, mesmo os filhos, a esposa, a mãe, o pai, os irmãos, os amigos, pedindo: não beba mais, pare de beber, não te faz bem, olha, você chegou um dia embriagado, você tomou tal atitude, você não está bem. Mesmo as pessoas pedindo, essa pessoa ela costuma beber, ela não para de beber, certo? Dependência do álcool, Então, para se fazer o diagnóstico de dependência alcoólica, é necessário que o usuário venha tendo problemas decorrentes do uso do álcool durante 12 meses seguidos e preencher pelo menos 3 dos seguintes critérios. Então, pelo menos um ano que ele vem apresentando problemas todas as vezes que ele bebe ou porque ele bebeu. E ele tem que apresentar pelo menos 3 dos critérios a seguir. Apresentar tolerância ao álcool, ou seja, o que seria isso?
Antes, com uma cerveja, ele ficava embriagado. Hoje, com 5 cervejas, que ele fica embriagado. Então, ele toma 1, 2, 3, 4, ele não se embriaga. Na 5ª cerveja que ele começa a ficar embriagado. Ou seja, o seu organismo ele está ganhando tolerância, ele está ganhando uma aceitação do álcool. Isso significa que ele já está bebendo há um longo período de tempo, em muitas quantidades, e seu organismo está ganhando resistência ao álcool, certo? Sinais de abstinência. Então, abstinência é a falta de. Então, o que seria isso? Quando ele percebe que ele não está, quando ele passa muito tempo sem beber álcool. Então, eu bebo álcool todos os dias. Aí hoje, eu bebi ontem, mas hoje eu não bebi. Então, eu começo a ficar impaciente, eu começo a ficar irritado, grosseiro, nervoso, né? Apresentando sintomas como esses que eu falei, que fazem parte da abstinência alcoólica. Significa que ele está sentindo muita falta, o seu organismo está sentindo muita falta, a ponto de ele apresentar comportamentos e sensações desagradáveis. Ele pode apresentar também sudorese, boca seca, batimentos cardíacos acelerados. Então, tudo isso são sintomas de abstinência alcoólica. O dependente do álcool geralmente bebe mais do que planejava beber. Então, não, eu vou ali só tomar minhas 5 cervejinhas. Ao chegar lá, eu bebo pelo menos 6, 7, 10 cervejas. Então, eu sempre bebo mais do que o que eu planejei, do que o que me projetei. Não, eu vou ali só tomar aquelas cervejinhas do almoço. E quando eu chego, eu tenho tomado 10 cervejas, né? Então, eu sempre tomo, o alcoólatra, ele sempre toma mais do que o que ele planejou tomar. Ele não tem um autocontrole. Na mente dele, ele vai conseguir se controlar. Não, tu fala para a esposa, não, tu falando esposa, né? Mas também existem mulheres alcoólatras, né? Então, a mulher fala para o esposo, não, eu vou ali só beber 2 cervejas com minhas amigas, e aí ela bebe 5, ela bebe 10, certo? Então, sempre bebe mais do que o que se projeta beber. Persistente desejo de voltar a beber ou incapacidade de interromper o uso. Então, essa pessoa, ela tem o desejo, tudo para ela é motivo de beber cerveja. Vai começar o jogo, vou beber uma cervejinha, né? Você fez churrasco, você fez uma carne assada hoje no almoço, vou comprar uma cerveja para tirar o gosto com a carne. Hoje é domingo, vou beber porque hoje é domingo, né? Final de semana, então lá é que eu posso beber mesmo, final de semana é livre para eu beber. Sexta-feira, final de tarde, terminei de trabalhar, vou beber. Vou beber na segunda para começar a semana de uma maneira positiva. Então, não faltam motivos para essa pessoa beber. Ela não consegue tirar o álcool de sua vida. Ela não consegue procurar uma maneira de parar de beber. Ela não consegue parar de beber. Tudo que está tudo que envolve o seu dia a dia, por algum motivo traz a ele esse desejo de beber, né, de consumir o álcool, cerveja, uísque, seja o que for. Emprego de muito tempo para a obtenção de bebida ou recuperando-se do efeito, né? Então, ele bebe, para ele se recuperar do efeito, é muito difícil, porque ele precisa de muito tempo para poder se recuperar do efeito da bebida, certo? Persistência na bebida, apesar dos problemas e prejuízos gerados, como perda do emprego e das relações familiares. Então, tenho certeza, como alguns de vocês conhecem alguma pessoa que perdeu o emprego ou que se separou da esposa ou do esposo, que perdeu os filhos porque bebe muito, porque era agressivo, porque era violento, porque não tinha responsabilidade do seu trabalho. Então, mesmo diante de tamanho prejuízo, essa pessoa não consegue parar de beber. O álcool domina completamente essa pessoa, a impedindo de reconstruir a sua vida, a impedindo de retomar o que antes lhe fazia bem, de retomar a sua família, o seu emprego, os seus filhos, o seu cônjuge, certo? Então, o álcool ele é dominante na vida dessa pessoa. Ele consegue controlar a vida dessa pessoa. E aí essa pessoa é considerada uma pessoa alcoólatra. Abstinência alcoólica, né? A síndrome de abstinência constitui-se um conjunto de sinais e sintomas observados nas pessoas que interrompem o uso de álcool
após longo e intenso uso. Então, quais seriam os sinais, né? Os sinais seriam aquela pessoa que fica nervosa. O sinal é o que a gente consegue ver. Sintoma é aquele que a gente consegue perceber, sentir, certo? Então, os sinais, ele consegue, aquela pessoa está agressiva, aquela pessoa está violenta, aquela pessoa está apresentando sudorese. Os sintomas, então ela apresenta batimentos cardíacos acelerados, né? Ela fica com a boca seca, ela sua com facilidade. Então, existem alguns sintomas que a abstinência são muito claros, que você consegue perceber uma agitação tremenda, uma irritabilidade extrema, né? Uma vontade de sair de casa para poder beber. Então, uma insônia, muitas vezes não consegue dormir pensando em beber. Então, sintomas e sinais que mostram que aquela pessoa está tendo uma abstinência, uma falta do álcool de uma forma muito severa. Delírio tremens, né? É uma forma mais intensa e complicada da abstinência. Delírio é um estado de confusão mental. A pessoa não sabe onde está, em que dia está, não consegue prestar atenção em nada, tem um comportamento e fala desorganizada, pode apresentar delírios e alucinações. Então, essa pessoa pode, nesse momento, se tornar até violenta. Ela perde a sua consciência, né? Ela fica uma pessoa desorientada, ela fica uma pessoa nervosa, ela fica uma pessoa violenta, ela fica fora dos seus sentidos, porque ela só pensa no álcool. Então, ela pode apresentar delírios, ver uma cerveja num copo d'água, né? Ver que ali no copo d'água é um copo de uísque, beber desesperadamente, entendeu? Ela pode ter alucinações visuais, auditivas, olfativas. Então, depende muito de cada pessoa a forma como vai apresentar essa forma mais severa de abstinência alcoólica, que é o delírio tremens, certo? Intoxicação pelo álcool. Então, simplesmente a conhecida como embriaguez. A pessoa tem alteração de fala, né, que no caso fica com a fala arrastada, descoordenação motora, ou seja, a gente sabe que um bêbado ele não consegue se equilibrar fisicamente, ele anda com dificuldades, ele não consegue dançar, não é? Instabilidade de andar, prejuízos na memória, ele fica totalmente esquecido. Quantos bêbados não são enganados em bares porque pagam a conta e o dono do bar diz que não pagou, então o próprio bêbado diz: eu não paguei tendo pago, não é? Então eles acabam esquecem celulares em mesa, carteiras, né? Às vezes até esquecem onde moram e dormem no bar. Então são N situações que podem causar uma pessoa embriagada, como nos casos mais extremos. Então existe um coma alcoólico, né? Que é quando a pessoa ingere uma quantidade de álcool muito maior do que o organismo suportou e ele acaba entrando em coma e precisa de assistência médica imediata para não ter um prejuízo maior em relação à sua saúde. Os problemas psiquiátricos causados pelo alcoolismo, né? Existe uma síndrome amnéstica, que se chama Wendt-Korsakoff, certo? O Wendt-Korsakoff é caracterizada por descoordenação motora, movimentos oculares rítmicos, como se estivesse lendo. Então a pessoa fica com um olhar muito assim, né? Como se estivesse lendo, sempre assim, certo? E apresenta movimentos muito lentos, né? Anda muito devagar, de uma forma muito, vamos dizer assim, mecânica. E aí, e paralisia de certos músculos oculares, provocando algo parecido ao estrabismo para quem não tinha nada. Então essa pessoa passa a apresentar como se tivesse até o estrabismo, certo? Então essa doença, ela pode ser desenvolvida através do uso abusivo do álcool. Então, se você usa álcool de forma abusiva por muito tempo, você pode vir a desenvolver essa síndrome. E a síndrome demencial alcoólica, certo? O que seria isso? Esta é semelhante à demência propriamente dita, como a de Alzheimer. A pessoa torna-se incapaz de sustentar-se.
Então, é uma pessoa que pode perder, né? O nome já diz, demência. Então, ele começa a apresentar demências, problemas na memória, dificuldades na fala, dificuldades motoras, por conta do uso abusivo do álcool, que danificou algumas conexões cerebrais suas e provocaram essa síndrome demencial alcoólica. Então, muitas vezes nós pensamos que o prejuízo de beber, é simplesmente ficar bêbado e passar vexame naquele momento em que você está alcoolizado, mas não. O alcoolismo, ele é uma doença séria que precisa de tratamento, precisa de cuidados e podem trazer danos irreparáveis. Uma vez adquirida essa síndrome demencial alcoólica ou essa síndrome amnéstica, essa pessoa não consegue mais se recuperar. Então ela vai passar por um tratamento até os últimos dias de sua vida para poder ter uma certa qualidade de vida, certo? Lembrando que esse problema poderia ter sido evitado caso esse alcoolismo fosse tratado da maneira correta. Qual é o tratamento, né? Vamos falar agora sobre a questão do tratamento das doenças mentais. Só falando um pouco mais sobre o alcoolismo, né? O tratamento também pode haver a questão medicamentosa e pode haver também a questão da psicoterapia. Então, existe o CAPS-AD, que nós vamos falar agora, que é o CAPS álcool e droga. Então, lá ele vai encontrar psiquiatra, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, onde vão fazer todo o trabalho, né, multidisciplinar, que vão envolver esse paciente a fim de tratá-lo e tirá-lo do alcoolismo. Então, existe sim um tratamento feito por uma equipe multidisciplinar e é um tratamento que precisa ser feito tanto com o paciente como com a família, porque a família precisa. Muitas vezes o alcoólatra até tenta parar de beber, mas dentro daquela minha casa eu tenho um bar com uísque, cerveja, tudo muito vinho, tudo muito disponível. E aí essa família precisa mudar essa rotina. Ela tem que tirar aquele bar que tem na casa dela, né? Ela precisa se livrar daquele álcool que a casa dela proporciona para aquele alcoólatra. Então são N situações que nós podemos conversar com os familiares para poder ajudar essa família. E aí, vamos tratar sobre a questão, né? Vamos falar agora sobre o tratamento das doenças mentais como um todo. Então, como tratar o doente mental? Onde tratar? Quem pode tratar? Nós vamos conversar um pouco agora sobre isso, visto que vocês podem trabalhar em ambientes psiquiátricos, né? Onde vão se deparar com pessoas que apresentam todos esses transtornos que falamos até então e muitos outros que vocês ainda vão conhecer. E para vocês trabalharem com essas pessoas, vocês precisam ter conhecimento de algumas coisas que vão ajudá-los a tratar essas pessoas com dignidade, com respeito, ao mesmo tempo proteger vocês, porque não é fácil cuidar de uma pessoa com transtorno mental. Ela pode ser sim uma pessoa calma, mas ela também pode ser uma pessoa agressiva. E vocês vão precisar de um manejo adequado, correto, para poder se saírem bem enquanto profissionais. Existe o CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS, gente, é uma instituição onde cuida de pessoas que apresentam problemas psiquiátricos, certo? É uma nova visão da psiquiatria. Antes, quando nós víamos só os hospitais psiquiátricos, manicômios, né? Onde hospícios, onde essas pessoas eram internadas, eram privadas do seu convívio social, onde os familiares iriam visitá-los em tempos adequados, né? De tempos em tempos. E essas pessoas eram simplesmente medicadas, passavam o dia dormindo, né? Não tinham lazer. Hoje é completamente diferente. Os CAPs foram criados para essas pessoas terem uma dignidade, terem um tratamento onde eles possam ter uma qualidade de vida, tanto eles quanto seus familiares. E a principal função do CAPS é a reinserção desse paciente à sociedade. Então, eles são tratados através de uma equipe multidisciplinar, que pode ser composta por psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais, né? Onde trabalham a questão dos direitos dos doentes mentais, porque eles têm e é preciso ser respeitado. Terapeutas ocupacionais, oficineiros, técnicos de enfermagem, são educadores físicos. Então são inúmeros profissionais que estão ali, que fazem todo um estudo, um programa de atividades, onde aquelas pessoas serão medicadas, farão psicoterapia, serão tratadas, serão respeitadas, serão inseridas dentro de um grupo psicossocial ali no CAPS
E posteriormente, quando elas estiverem bem, elas podem ter uma vida normal fora da dentro da sociedade. Então elas vão, passam o dia e no final do dia vão para casa. Ou então nós temos aqueles pacientes que eles simplesmente vão para serem medicados e fazem as atividades pontuais. Então hoje é o dia do grupo tal. E aí aquele paciente esquizofrênico faz parte daquele grupo. Hoje é o dia do grupo com a psicóloga, hoje é o dia do grupo com o terapeuta ocupacional, hoje nós vamos ter atividades físicas, então eles vão, fazem aquela atividade física e vão para casa. E uma vez no mês eles vêm para poder fazer o tratamento com o psiquiatra, pegar, tomarem a medicação, receberem sua receita e tomarem a medicação da maneira correta, certo? Os CAPs, eles podem ser do tipo 1, 2 e 3, que tratam a questão de doenças mentais, né? Isso depende do número de habitantes que existe no município, de álcool e drogas, né, que nós chamamos CAPs AD, CAPs álcool e drogas, que tratam pacientes exclusivamente usuários de drogas e álcool, porque nós sabemos que o álcool e a droga podem causar transtornos mentais, como por exemplo a esquizofrenia, né? Então, como também o transtorno afetivo bipolar. Então, situações que o álcool e a droga pode causar no ser humano. Então, causam transtornos mentais que precisam ser trabalhados no CAPS AD. E o infanto juvenil, certo? Que é o CAPS I. Então, o CAPS infantil também trata, existe também o CAPS infantil aqui na nossa região, se não me engano, nós temos em Barbalha, aqui no Crato, nós temos o CAPS 3 e o CAPS AD. Em Barbalha, nós temos o CAPS I. Então, são CAPs que tratam sobre crianças que apresentam transtornos mentais. Então, cada CAPS tem a sua função e o tipo de paciente que ele aceita, que ele recebe, que ele trata, certo? Qual é a função do CAPS? Como eu falei, a função dos CAPs é tratar o paciente, é cuidar dele e reinseri-lo em uma sociedade. Então, fazer com que ele seja tratado, cuidado, medicado, com que ele tenha qualidade de vida e a partir daí ele consiga voltar para a sociedade de uma maneira onde fique reinserido na sociedade, de uma maneira onde seja útil, capaz, certo? Onde não seja mais violento, onde mantenha uma tranquilidade, onde consiga ter uma convivência com sua família, onde consiga ter uma vida social ativa, onde consiga muitas vezes até trabalhar, certo? Muitos CAPs fazem trabalhos como, por exemplo, pinturas. Nós sabemos muitos esquizofrênicos, eles têm uma inteligência de serem artistas plásticos, vamos dizer assim, né, de fazerem pinturas muito abstratas e conseguem fazer coisas lindas. E aí o CAPS, quando percebe isso, que tem um artesão, né, onde tem alguém que trabalha nesse sentido de terapias manuais, vamos dizer assim, consegue desenvolver, fazer telas, vender telas dessas pessoas. Então, e aí ele começa a ter uma renda, né? Começa a ter uma vida, um trabalho, né? Uma coisa que ele pode dizer: eu sou digno, meu trabalho tem uma função, eu sou capaz. Então o CAPS tem toda essa função de reinserir aquela pessoa à sociedade e tratá-lo como ser humano, como pessoa digna dos seus direitos, como também existe o assistente social, né, que trabalha toda a questão dos benefícios, dos direitos do doente mental, certo? Então lá ele encontra um lugar onde ele vai ser respeitado, cuidado e tratado, certo? Relacionamento terapêutico no cuidado de enfermagem na saúde mental. Então, o que é preciso enquanto enfermeiro para poder tratar um doente mental? Eu preciso ter muito diálogo, eu preciso de uma comunicação muito minuciosa. Por quê? Porque nós já vimos aqui que para nós entendermos qual o transtorno mental que uma pessoa apresenta, eu preciso conversar muito com essa pessoa e ter muita cautela na forma de conduzir essa conversa, para poder entender quais são os sintomas que ela apresenta, se ela está falando do seu estado normal ou se ela está fantasiando, né? E compreender o que se passa naquela situação para entender o diagnóstico e começar a tratar bem aquela pessoa. Então, muitas vezes, um esquizofrênico, para você se livrar de uma agressão, você precisa entrar no mundo dele. Então, eu estou vendo que você está com faca, que você quer me matar. Aí se você disser: não, eu não estou com faca não, tá, que eu estou vendo, não, luta pra mim. Aí você precisa dizer: nossa,
Um exemplo, né? Não façam isso, é só um exemplo. Nossa, eu estou com uma faca sim, mas é para me defender daquele ali. Aí você já inventa que está vendo alguém, entendeu? Porque ele quer matar nós dois, então eu vou me defender dele. Porque aí ele vai ver aquela pessoa. Então são N situações, você precisa ter uma comunicação muito delicada com essas pessoas para você poder compreendê-las. Nunca fique de costas para um paciente mental. Sempre fale com ele de frente, para que você possa ver se ele está lhe oferecendo perigo ou não, certo? São cuidados que você deve tomar no seu dia a dia, no seu trabalho. Quando você for atender, é interessante que você sempre fique próximo à porta, porque caso ele tenha um surto, você tem como fugir, né? Sempre sinalize para um segurança que fique observando. De preferência, faça um atendimento com uma pessoa da família, que consegue conter aquela pessoa que a conhece bem. Então, tem certos cuidados que é preciso ser tomados por todos nós profissionais de saúde que trabalhamos com pessoas assim. Habilidades do ajudador e habilidades do ajudado. Então, é entender quais são esse tipo de habilidades que eu lhe falei, né? Você tem que saber como falar, você enquanto ajudador, você precisa saber o que falar, você precisa saber como agir, você precisa saber onde se localizar, quando olhar ou não para o paciente, o que dizer ou não para ele, né? E já ele, você precisa entender quais são as habilidades que aquela pessoa tem. Se ele é agressivo, se ele é violento, se ele é uma pessoa que tem um determinado trauma. Então é importante conhecer essas relações para você poder saber lidar com ele. A abordagem terapêutica do profissional deve contribuir para quê? Então você deve contribuir para a recuperação desse paciente. Então sua função enquanto profissional de saúde é contribuir para que esse paciente se recupere, para que ele tenha uma certa qualidade de vida na medida do possível. Como que eu posso fazer isso? Compreendendo a situação no geral, aplicando a medicação, conhecendo a medicação correta que ele tem que tomar, conversando com a família para que proteja esse paciente da melhor forma possível, administre essa medicação, fazer com que ele sempre retorne no período certo às consultas médicas, psicológicas, né, para o seu tratamento da maneira correta. Então é isso que você deve criar um vínculo de relação, né, paciente, profissional-paciente, mais um vínculo, digamos, afetivo, onde ele consiga entender que você é uma pessoa de confiança, que vale a pena voltar para você, porque você está ali para cuidar dele. Qualidade da sobrevida. Mesmo que a morte seja inevitável, o cliente pode se sentir melhor, mais amparado e menos sozinho. Se puder compartilhar a sua dor e o sofrimento nesse momento, irá permanecer vivo com mais dignidade. Então, muitos pacientes que estão em estados terminais, vocês que trabalham em hospitais, que às vezes recebem um paciente psiquiátrico e ele está em estado terminal, e ele quer contar para você um delírio, né? Ele quer contar para você algo fantasioso. Para você pode não ter paciência e achar que aquilo é bobagem, mas para ele é muito interessante que você o escute. Então, se você conseguir entender, escutar, respeitar aquele mundo próprio dele, se ele conseguir perceber que você teve empatia com ele, isso já traz para ele um certo conforto. Então, nunca menosprezar, gente, uma pessoa que tem um transtorno mental, mas tratá-la sempre com respeito e com dignidade, porque é isso que nós profissionais de saúde devemos fazer para com nossos pacientes, sejam eles sóbrios ou não, doentes mentais ou não. Nós temos o dever e o papel de cuidarmos com amor as pessoas, né? De tratarmos as pessoas com amor e com cuidado, o máximo que nós podemos ter, e tratá-los sempre com muito respeito. O tratamento medicamentoso, né? Qual seria esse tratamento? Então, antidepressivos, cada medicamento ele é específico para cada situação de transtorno. Então, depende do transtorno que a pessoa tenha, terá um medicamento específico, certo? O antidepressivo ele é utilizado no tratamento da depressão. Os antipsicóticos são utilizados no tratamento de distúrbios psicóticos, como por exemplo a esquizofrenia. Então ele vai ajudar o paciente a voltar para a sua realidade. Aquele paciente que está fora da realidade tem que tomar um antipsicótico. Os antipsicóticos também são usados no tratamento de psicoses. Ansiolíticos são usados contra distúrbios de ansiedade, certo? Então, os ansiolíticos são tratados a ansiedade.
Os estabilizadores de humor vêm sendo usados com algum êxito em pacientes com doenças maníaco-depressivas. Então, transtorno afetivo bipolar, por exemplo. Então, como ele oscila muito de humor, né, os estabilizadores de humor são os medicamentos mais eficazes nessa situação. No material de vocês vão encontrar uma lista de medicamentos essenciais na área da saúde. Então, eu não listei aqui porque é uma lista longa, né? E vocês, basta que vocês leiam e compreendam quais são os medicamentos mais utilizados em casos de pacientes com transtornos mentais que vocês vão tratar, que vocês vão utilizar, né? Que vocês vão administrar. Então, qual é o nosso objetivo com essas nossas 8 aulas? É nós entendermos que existem transtornos, N transtornos, né? Psiquiátricos, falamos aqui de alguns, mas que todos eles, gente, precisam de um tratamento, precisa ser respeitado, né? Precisa ser tratado com humanidade. Então, se você escolheu fazer a enfermagem, se você escolheu ter esse curso, você terá um relacionamento muito próximo, às vezes diário, com essas pessoas. Trate-as sempre com respeito, nunca menospreze, tenha muito cuidado na sua forma de lidar, tenha os cuidados no seu dia a dia, se mantenha sempre vigilante, né, com um olhar ativo, nunca fique de costas para esse paciente, sempre fique de frente, quando for atender em uma sala, sempre deixe a porta aberta, quando ele estiver em surto, que você perceber que ele está agressivo, procure sempre atendê-lo alertar o segurança do local, deixar o segurança do lado, atendê-lo com um familiar. Então, N os cuidados que você tem que tomar para a sua autoproteção e a proteção também dos colegas. Também, jamais contenha uma pessoa com surto, com agressividade. Chame o segurança, que é a pessoa que vai saber como contê-lo, tá bem? Mas jamais responda com agressividade. Tente se sair dessa situação da melhor maneira possível, desde que não agrida o paciente. Lembre-se que ali existe um ser humano que está perturbado emocionalmente, mas que mesmo assim merece o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa atenção, certo? E que enquanto profissionais de saúde temos que ter esse olhar humano com o próximo, especialmente com aqueles que não têm a sanidade mental, certo? Faça o seu papel enquanto profissional e enquanto ser humano. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, espero que vocês tenham aprendido, estudem, né? Espero que as experiências que vocês tenham no decorrer das suas vidas, né, enquanto profissionais, sejam boas experiências e sempre tratem os pacientes com muita humanidade. Muito obrigada, uma boa tarde, um bom estudo para todos.